Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Um general do Exército ameaça impor solução para a crise política no país. A reportagem é de Felipe Palma. General da Ativa do Exército sugere que companheiros do alto comando das Forças Armadas optem por uma intervenção militar, caso o judiciário não solucione o problema político do país. O Exército, o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, informou por meio de uma nota à imprensa que o Exército está reafirmando constantemente o compromisso de pautar as ações na legalidade, estabilidade e legitimidade. Depois, em 64, tantas propostas de golpe em 64, dentro do Exército tinha quatro organizações de golpe, as mais diferentes possíveis tal, né? A do Castelo não era do Mourão. Mourão deflagra, a do Castelo era outra. E tinha golpistas também na esquerda, tinha 5 projetos golpistas. O que tinha na conjuntura de março de 64 era golpe de Estado. Ninguém queria, isso está no meu livro Ditadura Brasileira, ninguém queria saber de democracia. Democracia pouco interessava. Jango queria dar golpe, Brizola queria dar golpe, Prestes queria dar golpe, PCdoB, que era desse tamanhinho, já tinha mandado treinar guerrilheiros em Pequim em março de 64. E a direita, a extrema-direita, tinha vários golpes. A grande figura do período é Francisco Clementino Santiago Dantas, que era para buscar uma saída democrática no interior da Constituição, que quase foi criada, mas acabou tendo o golpe de 64. Com relação a esse senhor, primeiro infeliz a declaração dele, né? Ele certamente existe o regulamento do Exército que atinge os oficiais que estão na reserva, entre os quais ele, e vamos ver agora qual é o procedimento que o comandante do Exército, general Vilas Boas, que foi entrevistado aqui no Jornal da Manhã não faz muito tempo, vale lembrar, e eu lembro que eu perguntei sobre o famoso artigo 142. Não existe intervenção militar constitucional. Quem fala isso não conhece a Constituição. O extremismo, porque nós temos 2 extremismos hoje, o do PT e dos malucos que querem golpe militar. Eles são iguaizinhos. O petismo e os que querem ditadura militar, que hoje tem até um candidato formal aí, né? São os mesmos, são iguaizinhos, são fanáticos, são ignorantes, gente que quer uma ditadura, gente da pior espécie, violentos, gente recalcada e ignorante. Né? A gente vê, por exemplo, na internet isso está cheio. Então ele fala em artigo 142, não existe intervenção militar constitucional. O artigo 142, ele justamente está dizendo que tanto o Exército como a Marinha, como a Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares. Estão aí. São permanentes. São organizados com base na hierarquia, na disciplina, que por sinal o general está rompendo a hierarquia, né? Está falando, dando uma opinião que cabe ser dada, se fosse o caso, pelo comandante do Exército, não por um general da reserva, portanto ele está rompendo a disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, né? Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Ou seja, o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Continua o artigo 142. E destinam-se as Forças Armadas, entenda-se, a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Iniciativa de qual dos poderes? Do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Portanto, não existe intervenção, ação das Forças Armadas constitucional. Elas só poderiam, de acordo com a Constituição, viu, esse bando de ignorantes, desculpe usar essa expressão logo pela manhã, mas que cansa de ouvir as pessoas dizendo bobagem. Elas só poderiam, por iniciativa de qualquer destes, ou seja, por iniciativa do presidente da República, do presidente do Congresso Nacional ou do presidente do Supremo Tribunal Federal. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Para restabelecer, de acordo com a lei e a ordem, é isso. Qualquer solução fora do corpo legal é golpe de Estado, que pode ser a venezuelização do PT, que queria transformar o Brasil na Venezuela, ou a tentativa que falam de intervenção militar constitucional. Isso é uma bobagem, não está na nossa Constituição. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro,
de quem emana todo o poder. Os saudosos de ditadura. Tem gente, por exemplo, eu vi um vídeo me atacando, o senhor Jair Bolsonaro me atacou outra vez, acho que domingo, na internet, ele vive fazendo isso, e o amigo dele, que está entrevistando, fazendo uma palhaçada, dizendo, nós vamos construir um túnel, vamos chamar túnel Coronel Ustra. E eles dão risada, inclusive o Jair Bolsonaro. Então eu não quero nem o PT e nem Jair Bolsonaro. São extremistas, eles merecem ir para a lata de lixo da história. No cenário para 2018 é João Dória. Ninguém fala. A figura que desponta no cenário para 2018 é João Dória. Ninguém fala. A população não quer o político. Eu não me apresento como político, aliás, não sou político. Eu não me apresento como político, aliás, não sou político, eu sou os políticos, até porque sou filho de um. Meu pai foi deputado federal, caçado pelo golpe de 64, exilado pela ditadura militar. Basta, a Revolução Cubana fez um mal danado à América Latina, ao Brasil em particular, que era desprezar a política e apostar na solução armada, e solução armada não há política. Completou inclusive o erário. São soldados, cabos, marinheiros, sargentos, e esses nunca receberam indenização nenhuma. Por que você diz que isso não é ditadura? Que a ditadura só começou em pelo 68, seguinte, isso era 13 de dezembro. Isso, o banimento é invenção da República. A posse da Procuradora-Geral da República, a nova procuradora, Raquel Dodge, nesse momento está sendo entoado o hino nacional brasileiro e ela está em pé entre o presidente da República, Michel Temer, e o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. A Câmara, o presidente do Senado e também da presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. Vamos ouvir, professor Vila, enquanto ela ainda faz os cumprimentos protocolares, se eu quiser fazer um comentário rápido. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Só lembrar, desculpe, eu cometi um equívoco na hora. Lembrar que o general Mourão está na ativa, ele é secretário de Economia e Finanças do Exército, portanto deve ser punido pelo comandante do Exército. Eu aguardo. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Faz muito tempo, vale lembrar. E eu lembro que eu perguntei sobre o famoso artigo 142. Não existe intervenção militar constitucional. Quem fala isso não conhece a Constituição. O extremismo, porque nós temos dois extremismos hoje, o do PT e dos malucos que querem golpe militar. Eles são iguaizinhos. O petismo e os que querem ditadura militar, que hoje tem até um candidato formal aí, né? São os mesmos, são iguaizinhos, são fanáticos, são ignorantes, gente que quer uma ditadura, gente da pior espécie, violentos, gente recalcada e ignorante. Né? A gente vê, por exemplo, na internet isso está cheio. Então ele fala em artigo 142, não existe intervenção militar constitucional. O artigo 142, ele justamente está dizendo que tanto o Exército como a Marinha, como a Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares. Estão aí. São permanentes. São organizados com base na hierarquia, na disciplina, que por sinal o general está rompendo a hierarquia, né? Está falando, dando uma opinião que cabe ser dada, se fosse o caso, pelo comandante do Exército, não por um general da reserva, portanto ele está rompendo a disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, né? Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Ou seja, o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Continua o artigo 142. E destinam-se as Forças Armadas, entenda-se, a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Iniciativa de qual dos poderes? Do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Portanto, não existe intervenção, ação das Forças Armadas constitucional. Elas só poderiam, de acordo com a Constituição, viu, esse bando de ignorantes, desculpe usar essa expressão logo pela manhã, mas que cansa de ouvir as pessoas dizendo bobagem. Elas só poderiam, por iniciativa de qualquer destes, ou seja, por iniciativa do presidente da República, do presidente do Congresso Nacional ou do presidente do Supremo Tribunal Federal. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder.
para restabelecer de acordo com a lei e a ordem. É isso. Qualquer solução fora do corpo legal é golpe de Estado, que pode ser a venezuelização do PT, que queria transformar o Brasil na Venezuela, ou a tentativa que falo de intervenção militar constitucional. Isso é uma bobagem, não está na nossa Constituição. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Disciplina sob a autoridade suprema do presidente da República, né? Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Ou seja, o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Continua o artigo 142. E destinam-se às Forças Armadas, entenda-se, a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Iniciativa de qual dos poderes? Do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Portanto, não existe intervenção, ação das Forças Armadas constitucional. Elas só poderiam, de acordo com a Constituição, viu, esse bando de ignorantes, desculpe usar essa expressão logo pela manhã, mas que cansa de ouvir as pessoas dizendo bobagem. Elas só poderiam, por iniciativa de qualquer destes, ou seja, por iniciativa do presidente da República, do presidente do Congresso Nacional ou do presidente do Supremo Tribunal Federal. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Para restabelecer de acordo com a lei e a ordem. É isso. Qualquer solução fora do corpo legal é golpe de Estado, que pode ser a venezuelização do PT, que queria transformar o Brasil na Venezuela, ou a tentativa que falo de intervenção militar constitucional. Isso é uma bobagem, não está na nossa Constituição. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Dirijo-me ao povo brasileiro, de quem emana todo o poder. Aos saudosos de ditadura. Tem gente, por exemplo, eu vi um vídeo me atacando, o senhor Jair Bolsonaro me atacou outra vez, acho que domingo, na internet, ele vive fazendo isso, e o amigo dele, que está entrevistando, fazendo uma palhaçada, dizendo, nós vamos construir um túnel, vamos chamar túnel Coronel Ustra. E eles dão risada, inclusive o Jair Bolsonaro. Então eu não quero nem o PT e nem Jair Bolsonaro. São extremistas, eles merecem ir para a lata de lixo da história. No cenário para 2018 é João Dória. Ninguém fala. A figura que desponta no cenário para 2018 é João Dória. Ninguém fala. A população não quer o político. Eu não me apresento como político, aliás, não sou político. Eu não me apresento como político, aliás, não sou político, eu sou os políticos, até porque sou filho de um. Meu pai foi deputado federal, caçado pelo golpe de 64, exilado pela ditadura militar. Basta, a Revolução Cubana fez um mal danado à América Latina, ao Brasil em particular, que era desprezar a política e apostar